Você fazer uma viagem missionária, você tem que ter um chamado. E também é um cumprimento de uma ordenança que Deus deixou pra gente, né? Cara, eu tô com o meu coração aberto, me coloque aonde precisar. E ali já me direcionaram. Você tem que ter ousadia, você tem que ir, deixe Deus trabalhar na tua vida, não deixe o inimigo impedir, não deixe aquilo que te acusa atrapalhar o trabalho de Deus aqui, a obra que está sendo feita. Mateus 28, 19 e 20 fala assim: portanto, ide fazer discípulo de todas as nações. Deus continua fazendo, né? Que bom a gente poder viver isso, né? É o que a gente escuta na montanha, né? Quando a gente vai no top, a gente não é chamado para ir para uma igreja ou outra, a gente é chamado para fazer algo. Começando mais um Legendário Cast hoje aqui, batendo um papo especial, aquele programa nosso que a gente tenta levar com as nossas entrevistas a palavra de Deus ao mundo hoje, né? E com o nosso querido amigão aqui, Alisson, né, Alisson? É isso aí, boa noite, Robson, boa noite, ouvintes, acompanhantes. Eu ia dar boa noite, mas nós estamos gravando à noite, eu não sei quando eles vão assistir, de manhã, acompanhar. De tarde, exato, então né? Sejam bem-vindos ao podcast. Amém, que alegria. E hoje aqui a gente vai falar sobre uma viagem, né? Você já fez missão uma vez ou não, Carlos? Nunca tive a oportunidade de fazer esse tipo de missão. E tô aqui com o coração fervendo para ouvir e sair daqui motivado, porque na verdade é o chamado que nós temos, né, Robson? Isso. Deus nos chamou para isso, né? Isso, não importa como, né? Às Exato. vezes atendendo, tudo viajando, falando da palavra de Deus. Mas hoje aqui estamos com duas pessoas especiais. Nosso amigo Rodrigo, né? Legendário 16161, né, Rodrigo? Isso, Legendário 17161, primeiro top, né, de Curitiba, o top 209, tive a oportunidade de fazer junto com o Robson. Foi um prazer, um privilégio, uma marca muito forte na minha vida dos Legendários. Né? Muito bom, um prazer estar com vocês aqui. Era REC ainda? Era REC ainda. Era 209. Era 209, era REC. A gente era cobaia, né, Robson? E nosso queridão amigo Samir, né, Samir? Legendário 29.576, né, Samir? É isso aí. Top, foi o REC do Frio. O REC do Frio? É, o REC do Frio, 409. E é um prazer estar aqui com vocês, esse momento especial aqui na Legendários Cast. Que bom. Então hoje a nossa conversa vai ser aquela conversa informal, né? Falamos sobre a missão no sertão. Eles foram recentemente agora, faz 15 dias mais ou menos? Mais ou menos, 10, 15 dias mais ou menos. Tiveram uma viagem no interior da Bahia. Conta um pouquinho essa viagem para nós. Então, como que surgiu a viagem? Uma vez por ano? Quem que faz essa viagem? Então, é bom falar que o projeto surgiu já há alguns anos atrás, né? Em 2016, a gente fez a primeira viagem para a Bahia, em Bom Jesus da Lapa. A gente passou um vídeo lá na igreja de missões nacionais e apareceu uma irmã lá que não tinha os dentes da frente dando uma entrevista. E aí o pastor Uquias falou, o que vocês acham da gente colocar dente nesse povo lá? E aí, no caso, tinha uma protética na igreja no dia, ela falou, eu topo. Aí, quem quer ir? Levantou, de repente a gente estava se organizando para ir para a Bahia, então em julho de 2016 a gente foi para a Bahia fazer essa viagem missionária e o carro-chefe é o atendimento odontológico, por isso o nome Projeto Sorrir. Muito bom. Você falou na igreja. Qual igreja que capitaneou isso daí, iniciou esse projeto? A Igreja Batista Lindóia, que é a igreja que eu participo, né? Que é a igreja do pastor Uquias, igreja do pastor Nildo, que inclusive os dois são legendários hoje, né? Pastor Vilibaldo também é da nossa igreja lá, que é professor da Fabapar. Então o projeto foi um projeto Sorrir. Esse é o boné que vocês têm aqui, né? Isso. Esse hoje é o boné que depois a gente começou a ficar mais sofisticado, né? O projeto. Um boné, camisa. Tem um colete também também que a gente usa na missão, né? A gente usa esse colete aqui também na missão. Todo mundo a gente usa para se identificar na cidade que a gente está, para poder não ficar... para as pessoas saberem o que a gente está fazendo lá, né? Para a identificação de que nós estamos lá para fazer algum trabalho diferenciado. Então, daí agora a gente faz... O objetivo é fazer todo ano, mas não dá para fazer todo ano. Tem várias coisas, né? Vários utensílios de fazer ela todo ano. Uma delas é o dinheiro que é gasto, né? Então, a agenda também de férias e tudo mais. Mas então a gente fez ali... Essa para a Bahia é a quinta viagem missionária que a gente fez agora. Quinta viagem. E você foi em todas elas até agora? Sim, todas elas. Foram 5 desde 2016 o Projeto Sorrir. E nessas 5 você teve a oportunidade de participar? Sim, tive a oportunidade de participar de todas. E as 5 na mesma região ou lugares diferentes? Tudo no mesmo estado, Bahia. Perfeito. Nosso foco é fazer no sertão baiano, né? Onde é difícil. Bem precário, assim. Isso, situação precária mesmo. Esse é o nosso objetivo. Onde é difícil acesso é onde a gente gosta de chegar, né? E uma coisa que vale falar é que a gente escolhe a Bahia porque
Lá, no mês de julho, eles já estão tendo aula. E também a gente faz trabalho nas escolas, né? E aí, se você vai no mês de junho, por exemplo, é férias deles de São João lá. Então não tem como a gente fazer trabalho nas escolas. Então a gente vai em julho, porque geralmente as pessoas estão de férias da faculdade, aqui em Curitiba, férias escolares, né? As crianças, os filhos. E a gente aproveita essa data aí para poder estar indo fazer viagem missionária. Que interessante, que projeto bom esse, né? Começou com a foto da irmã sem o dente, que Isso. essa vontade na igreja de levar esse projeto, da Igreja Batista Lindóia. Mas o Samir não é da Lindóia. Como que você foi parar lá, Samir? Conta essa história para nós. Incrível, né? Eu pertenço à primeira Igreja Batista aqui do Batel e nós estávamos numa missão lá no top de Jaguariaíva. Eu e o Rodrigo, ele olhou para mim e falou: Samir, tem uma missão para você. Precisamos dirigir um caminhão até na Bahia. Falei, pode contar comigo. Naquele primeiro momento não dei muita bola, mas quando eu me vi, foi um piscar de olhos e eu estava na estrada junto com esse irmãozão aqui especial e a gente foi tocando para lá. E foi ali que iniciou a primeira viagem missionária que eu fiz. Primeira? Primeira. Que bom. E como que ficou o coração? Preocupação, ansiedade, uma viagem longa. Vocês foram de caminhão até a Bahia, é isso? Acho que como a gente foi, vamos fazer outro podcast, né, Samir, para contar a história. Bom, vamos Mas lá. assim, o pessoal da igreja vai de ônibus fretado, então foram 51 pessoas no ônibus. Eu e o Samir saímos de caminhonete aqui de Curitiba no dia 11, puxando uma carretinha com todo o equipamento que é usado na viagem, né? O equipamento de som, consultório odontológico móvel, algumas doações, né? E, infelizmente, o carro ele teve um problema mecânico no meio do caminho, lá em Igarapé, em Minas Gerais. Inclusive, o carro está até lá até hoje. E aí, o ônibus passou, socorreu a gente tinha vaga no ônibus. A gente colocou todo o material dentro do ônibus que estava na carretinha e seguimos viagem para Bahia, né? Chegamos aí, o Samir ficou feliz da vida, né? Foi com a esposa, com as filhas. Imagina você ir de caminhonete daqui para Bahia, de carretinha. Carretinha você não pode passar, acho que nem de 80, né? Não, 80, o limite de velocidade é 80 km por hora. Um detalhe, o projeto principal era para ir com o caminhão. Daí o caminhão também teve um problema, daí a gente migrou para caminhonete, tocamos, rodamos 1.000 quilômetros, 1.050 quilômetros, e daí deu problema mecânico na caminhonete, 2 veículos que ficaram impedidos de seguir até o destino final. A gente ia usar a caminhonete para dar apoio para a gente na viagem, né? Para deslocamento de pessoas, para carregar material, né? Não era só para... E também para não sobrecarregar o ônibus com muito material, né? Então a gente ia usar para esse fim lá. Mas viagem missionária é isso, né? Perrengue, né? Perrengue, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vocês trouxeram aqui alguns desafios da questão logística e eu imagino que esse seja só a ponta do iceberg, né? Uhum. Depois a gente quer saber a dinâmica lá, né? Como foi lá? Como que funcionou, mas por ser uma viagem que, além de um olhar social, que é extremamente importante e relevante pra gente, ele tem um propósito espiritual. Como que foi essa preparação? Como que foi essa caminhada? Porque não é um simples convite, montar um grupo de WhatsApp, todo mundo sair fazendo as coisas, né, Rodrigo? Não. Como que funcionou essa preparação espiritual? Então, para mim, na verdade, quando você pergunta de preparação, né? É um chamado, não é nem uma preparação. Você fazer uma viagem missionária, você tem que ter um chamado. E também é um cumprimento de uma ordenança que Deus deixou pra gente, né? Mateus 28, 19 e 20 fala assim: portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que nos foram mandadas, né? E estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ide e pregai o evangelho a toda criatura. É um chamado já. Então, de antemão já digo para você que todo cara, quando ele aceita Jesus, a pessoa aceita Jesus, ele já vem embutido esse cumprimento de missão, né? Mas o preparo espiritual a gente faz reuniões, a gente dá dicas de como nós vamos fazer as abordagens com as pessoas, né? Tem pessoas que foram pela primeira vez na viagem missionária. O Samir, ele já é de bastante tempo da igreja, mas tem pessoas novas convertidas que foram na viagem missionária. Então a gente fez reuniões de oração parecido com o formato nosso que a gente faz do Legendário, as lives de oração. A gente fez também as lives de jejum, a gente fez live de oração
durante a noite, todo dia da semana a gente fazia, né? Uma vez por semana. E aí davam dicas de como eram feitas abordagens, né? Tudo que você imaginar, conhecimento do local, saber a realidade do povo, né? E oração, muita oração para que a gente possa chegar no lugar e encontrar desafios como esse, por exemplo, de estragar o carro, e a gente ainda assim continuar, mesmo sabendo que vai ter adversidades, né? Sabendo que nós precisamos cumprir uma missão e vamos até o final. Foi o que a gente fez nessa viagem aí, né? E o Semir, você não foi sozinho, né? Você levou a esposa e as filhas? Exatamente. No contexto geral ali, quando recebi o convite, né, daí fui me inteirar das informações e eu vi que tinha disponibilidade de poder levar a esposa. Consegui daí estender ainda essa missão para as minhas filhas. Então foi eu, minha esposa, minhas 2 filhas. Olha, foi realmente uma oportunidade incrível. Foi a primeira experiência que nós tivemos, né, nesse trabalho missionário, todos nós, né, em casa. E conseguir fazer isso em família foi algo que marcou para todos nós isso aí para o resto das nossas vidas. O que aconteceu lá foi incrível. Tem memória na cabeça delas, né? Na mente delas. Né? Exatamente. E a cidade lá tinha quantos habitantes? Mais ou menos? 17 mil habitantes. É a cidade onde era a base de vocês. Uma curiosidade da cidade, Ituaçu, na Bahia, Ituaçu. é a terra do maracujá. É a segunda maior exportação de maracujá do Brasil. E aí tem muito café e também tem morango, muito morango também. Apesar de que o Morango é uma cidade para frente, que chama Barra da Estiva, que a gente também esteve lá nessa cidade, que é uns 30 quilômetros de Ituaçu, mais ou menos. Então, a cidade tem 17 mil habitantes, é uma cidade fria. Não é quente. Igual Curitiba? Parecido com Curitiba. Teve um dia que estava mais quente em Curitiba, mesmo no inverno, né? E a gente gosta, eu gosto de ir pra Bahia porque a gente foge do frio, né? Mas dessa vez a gente não fugiu do frio, não. Teve dias que a gente levantou lá de manhã para começar a nossa missão lá a 7 graus. Nossa. Né? Bem fresco. Aí chegava à tarde, assim, depois do almoço, a 22, 24 graus no máximo, foi a máxima que teve lá. É bem frio a cidade. Rodrigo, como que funcionou a escolha dessa cidade? E se vocês coletam a informação com algum ponto focal, se tem alguma igreja parceira lá que faz essa preparação, que mapeia os lugares, como que funciona essa dinâmica de ter alguém lá para poder suportar tanto o planejamento quanto a missão, efetivamente falando? Uhum. Então, existe no Brasil, né, da Convenção Batista Brasileira, a Junta de Missões Nacionais. Então, tem missionários espalhados pelo Brasil inteiro. No sertão, existem os missionários radicais do sertão. Né? Então, tem vários lugares aí do sertão, do Nordeste, do Norte do país, que tem esses missionários que estão inseridos aí em igrejas, revitalizando a igreja ou começando um trabalho do zero. No caso, o pastor Uquias estava numa reunião, acho que numa convenção, alguma coisa lá para o Nordeste, e aí ele estava conversando com o gerente de missões, né, daquela região lá, o pastor Paulo, e aí falou da necessidade que Ituaçu tinha, que era uma igreja que está em processo de revitalização, com 2 missionários, e aí a gente foi descobrir, né, a gente pegou o contato deles, o pastor Roberto e a missionária Maiane, que são casados, tem uma filhinha, acho que de 1 ano e pouquinho, né, fez 1 ano agora, e aí, sabendo dessa necessidade, a gente começa a fazer uma investida daí. A gente conversa com o gerente de missões, com o coordenador de missões nacionais, e aí nós vamos direcionando o foco. E aí, bom, definiu. Na verdade, a gente ia para uma outra cidade, a gente não ia para Ituaçu. A gente ia para Juazeiro da Bahia. Mas por causa de agenda, a gente acabou mudando para Ituaçu. Né? Porque em Juazeiro da Bahia ia receber uma outra caravana, né, que eles chamam, né, de viagem missionária. Então nós decidimos rumar para Ituaçu. A igreja lá tinha quantos membros, mais ou menos? A igreja pequenininha, né? Pequenininha. Uma igreja que já foi muito forte na cidade, né, já teve em 3 locais da cidade. Hoje está num bairro lá, meio afastado do centro, mas assim para nós, né, uma dimensão assim, como se fosse 2 quilômetros do centro, né? Mais ou menos assim. Não dá nem isso, né? Deve dar 800 metros do centro. Mas a igreja hoje lá conta com 30 membros hoje, né? Que são, como é que fala? Tá no hall de membros da igreja. Não sei se todos eles frequentam a igreja, né? Mas são 30 membros que tem a igreja lá.
Os missionários super novos, ela tem 22 anos, ele tem 26 no máximo. É um chamado, Já estão numa frente missionária. Eles são de lá mesmo ou de outra região? São de outra região. Eu não lembro a cidade que eles são, se eu não me engano, acho que eles são mais ainda pro Nordeste. Eu não lembro certinho a região que eles são. Eu não lembro a cidade que eles são de origem. Mas assim, só para você ter uma ideia, né, da humildade deles, né? Eles conheceram a Jesus, foram para um evento de missões no Rio de Janeiro e já foram para um evento de missionários radicais e já foram enviados para essa cidade já para enfrentar o trabalho, né? Então, uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Ele me contou agora lá, não sei se você ficou sabendo disso, que a primeira vez que ele comeu hambúrguer, comeu pizza na vida foi agora, recentemente, 2020, 2021, né? Porque morava num lugar que não tinha nem luz elétrica na casa. Agora que está chegando luz elétrica, é um lugar bem remoto mesmo. Agora está chegando luz elétrica, água encanada, né? Sistema de esgoto, tudo. Então, assim, é um desafio, assim, fora do comum para nós. Só Deus explica mesmo. Tá né? explicado porque é radical, né? Isso, tá explicado, né? Porque A é gente nem radical. imagina que isso existe no Brasil ainda, né? Existe. Mas lá, vamos começar então assim. Então tem tudo projeto, a igreja vai para o Projeto Sorrir, mas como que funciona então lá? Você chega na cidade, uma cidade de 17 mil habitantes, chegando uma caravana, o pessoal já é um movimento da cidade, né? Chegando 50 pessoas, 50 pessoas, 17 mil, tem uma proporção. E como que funciona então? Explica para nós como funciona. Vocês chegam lá, fazem uma base na igreja, vocês vão em escola, vão porta em casa, quais são os projetos sociais que vocês fazem? Primeiro, quanto tempo vocês passaram lá? Ao todo, na cidade, a gente fica 6 dias. 6 dias, uma chega semana. domingo e finaliza na sexta-feira. Na sexta fica uma semana então, inteira. fica uma semana inteira. Né? É um pouco mais por causa do deslocamento de viagem, né? Mas é 6 dias na cidade. Mas assim, a gente chega na cidade, primeiro a gente, em reunião com os missionários, a gente procura saber qual que é a necessidade da cidade. Qual que é a carência maior da cidade. Porque tem várias realidades por aí, né? Tem lugares que não tem comida. Mas essa cidade, ela tem um diferencial que ela é uma cidade próspera, por ter muita plantação, né? Uma cidade que vive do agro. Então, as pessoas trabalham, tem boas casas, mas tem outras necessidades que a gente foi buscar saber. Uma delas é o atendimento odontológico, né? Um médico, né? Um atendimento médico, um otorrino, ortopedista, uma coisa diferenciada, né? Que não é qualquer lugar. A gente pensa que é igual aqui, né? Que a gente vai no posto de saúde e fala, preciso de um ortopedista. Não, já encaminha você para ortopedista. Lá não, lá o cara passa lá de 2 em 2 meses um ortopedista na cidade lá, faz 1, 2 atendimentos e vai embora. Então a gente procura primeiro saber a realidade da cidade. E a gente apresenta também para o missionário o que a gente leva na viagem missionária, né? Então a gente faz doações de cestas básicas, a gente faz doações de roupas, que a gente arrecada antes. E aí na cidade a gente faz a visita de porta em porta, que a gente entra nas casas, né? São pessoas... Depois o Samir pode falar um pouco mais disso, porque ele participou dessa equipe, mas eles entram nas casas mesmo, uma equipe que se desloca enquanto a gente está numa base. E aí a gente leva atendimento médico, odontológico, né? Corte de cabelo, esmaltação de unha. E no final do dia a gente fecha o dia com culto evangelístico. Todo dia? Todo dia, num lugar diferente. Então por isso que a gente conversa com o missionário antes. Quais são as comunidades que vocês têm aí que precisam de atendimento, que é afastado do centro? Né? Tem lugares que a gente já rodou 60 quilômetros, 2 horas para chegar de Pau de Arara. Nessa, o lugar mais longe foi 10 quilômetros. Fomos de ônibus escolares fornecido pela prefeitura da cidade. Então, num dia fica no lugar, monta toda a estrutura. Aonde? No colégio, no posto de saúde, aonde a gente conseguir abertura. E graças a Deus, sempre as portas são abertas para nós. No primeiro dia a gente ficou num colégio lá, né? Todo mundo foi atendido, até os funcionários do colégio, os professores, o diretor do colégio foi atendido, fez tratamento dentário e depois nós fizemos uma investida nos alunos, né? Enquanto eles ficavam lá num trabalho de teatro com as crianças, aí durante a tarde daí veio as famílias das escolas ser atendidas por nós. E no final do dia nós fechamos com um culto na quadra daí, né? Que a gente faz um culto evangelístico. Muito bom, muito bom. Samir, como que foi o teu sentimento quando você chegou lá? Se deparou, né, na missão, no campo, né?
vendo pessoas, né, que provavelmente tiveram boa recepção, mas talvez alguma animosidade. Como que foi a tua percepção e o teu olhar na primeira chegada na cidade, Samir? Olha, para mim foi uma surpresa, né? Porque desde o convite, né, para dirigir o caminhão, de repente, quando eu me vi, eu estava em campo. Eu estava ali rodando com a equipe, batendo, né, em várias regiões ali mais afastadas, fazendo todo aquele trabalho ali, porta a porta ali, né? Mas antes dessa saída, eu comecei já a observar toda aquela movimentação na escola, né, que foi o primeiro dia, e ali eu comecei a observar minha família toda posicionada, né, todos trabalhando, a alegria, né, de toda aquela equipe que foi, esses missionários, né, minhas filhas ali fazendo a unha, a esposa também, a outra equipe de corte de cabelo, né, o pessoal da odonto e toda aquela estrutura que foi montada. Enquanto isso, o restante, né, do pessoal saiu a campo, uns para a escola, outros para o hospital. Gente, todas as casas que nós chegamos, era assim, era incrível ver a alegria no olhar. A pessoa, né, a gente fazia as abordagens, tem uns horários específicos, né, porque o pessoal dorme até um pouco mais tarde, porque o fuso horário deles lá é diferente, sabe, a sistemática deles ali. Então, a gente tinha os horários específicos, passávamos, mas todos. Quando a gente chegava na casa, a gente estava fardado, né, com o colete, com o bonezinho e sempre com uma lembrancinha para poder deixar e principalmente uma palavra de amor. Eu saí com uma equipe espetacular, que foi a Sandra e a Dona Beth, pessoas, nossa, as mulheres de Deus, pessoas fantásticas que foram assim me preparando para poder também contribuir e também tomar a frente de poder também falar da palavra. Porque a gente sempre fica meio acanhado, primeira missão, estava ali, como eu vou abordar, como não vou, elas já são mais experientes e foram todos me passando esse know-how. Gente, nós entrávamos na casa, aquilo dali virava um culto ali dentro da casa. Aparecia um vizinho, aparecia outro, de repente a filha que estava lá dentro vinha para frente, ver o que estava acontecendo. E interessante que essas pessoas queriam nos atender de uma maneira muito agradável. E muitas casas humildes, gente, é de tocar o coração de maneira muito forte quando eles abriam um armário para puxar alguma coisa para servir, uma aguinha ou um refri. Às vezes você estava ali naquele front e acabava observando. Uma senhora abriu o armário, tinha um pacotinho de bolacha. Eu não sei se ela tinha algum outro compartimento, algo para eles comerem, mas aquilo foi tão forte. Ela puxou aquele pacotinho de bolacha, veio servir a gente. Não sabia o que fazer para poder nos agradar e poder compartilhar daquela palavra e falar de Cristo e poder nos receber de uma maneira tão agradável. E um detalhe, pessoas em volta que já estavam a par de que nós estávamos rodando ali naquela determinada região, eles começaram a vir nas casas. Olha, vocês podem passar na casa da minha irmã, da minha mãe, por favor, vocês vão lá. Inclusive, teve um dos dias que nós voltamos à noite e a região ali não tem iluminação na rua, mas, bom, como um bom legendário, eu estava preparado com a minha mochila de ataque, até minha lanterna estava ali. Estava lá? Estava. E a gente pôde se iluminar para poder voltar. Eu, com as duas senhoras que estavam comigo, pessoas espetaculares, a gente voltou. O impacto a receptividade desse pessoal. Também outro detalhe, não era asfalto. Você entrava muitas casas bem limpinha, bem organizadinha. Aquilo foi uma experiência grandiosa que a gente teve lá. Muito bom. São experiências que vão ficar marcadas, né, Alisson? A gente muitas vezes não quer abrir nossa casa, que tem tudo conforto, de vergonha, ou não quer abrir. Várias pessoas veem a carência que existe lá, né? O coração deles são aquele coração de recepção. Que nem você falou, às vezes a mulher só tinha aquela bolacha lá, que estava aguardando para um dia especial, para alguém filho, e abriu para vocês. Isso são coisas que marcam o coração de cada um. E falando nisso, como essas viagens são impactantes para vocês levar a palavra de Deus para o conforto para aquelas famílias lá. Mas falando agora, e para vocês, o que vocês trazem de bagagem de lá? Qual é o conforto que fica no coração de você? Que nem você falou que já são 5 viagens que você fez.
e cada vez você vai mais. O que te traz de conforto? O que traz para você que você está fazendo isso? Então, essa é a 5ª viagem missionária para a Bahia, mas eu tenho 43 anos e faço viagem missionária desde os 15 anos de idade. Já viajou Né? Em bastante. São Paulo já fiz bastante viagem missionária. Tinham projetos que eram de final de semana, projetos de férias, mas essas investidas maiores agora na Bahia, aqui na Igreja Batista Lindóia. Já fizemos outros locais também, né? Aqui para o Rio Grande do Sul, já fizemos para Jacarezinho, mas o que para mim assim é muito gratificante, né? Por exemplo, eu faço parte da logística, né? Não foge disso, né? Eu faço parte da logística nos Legendários, no Top, e também desempenho esse papel ali na viagem missionária. A gente chega primeiro de tudo, monta tudo, a estrutura. Eu vou em todos os locais um dia antes, aonde a gente vai atender. Por exemplo, domingão a gente chegou lá, dia 13. Só foi para uma pousadinha lá onde a gente ficou tomar banho. Eu entrei num carro e fui para o local onde a gente ia na segunda-feira. Fui fazer um reconhecimento de campo, né? E no outro dia a gente chega muito cedo e monta tudo para o pessoal chegar e já começar os atendimentos. Todo mundo se ajuda, né? Todo mundo ajuda a descarregar e a gente se empenha a montar os consultórios odontológicos e tudo mais. E aí, às vezes a gente fica naquela correria. Eu não tenho tempo de fazer uma abordagem face a face assim com alguém. Às vezes eu não tenho tempo. Eu estou na correria, né? Mas eu vejo muitos ali, porque assim, é muito intenso. O cara tá cortando o cabelo, ele tá cortando o cabelo, mas tá falando de Jesus. É um negócio intencional. Todas as ações são intencionais. A menina tá pintando a unha lá, ela tá falando, você conhece Jesus? É intencional o negócio. Então aí daqui a pouco você vê o cara acabou de cortar o cabelo chorando e o cara que cortou o cabelo ajoelhado orando com ele. Então você vai vendo aquela atmosfera de evangelismo o dia inteiro, né? E aí o que me emociona é que no final de tudo do projeto, no dia, aí é feito o culto evangelístico, é feito um apelo e você vê pessoas levantando a mão e se convertendo, né? Aceitando Jesus. Para mim, isso é uma sensação assim de prazer, porque você cumpriu algo especial, né? Você, por exemplo, cara, olha, eu não falei de Jesus face a face, mas aquela tomada que eu liguei ali funcionou algo para poder acontecer o atendimento odontológico e aí a pessoa pôde ouvir falar do amor de Jesus. Então, para mim, assim, é muito prazeroso. Eu sou suspeito de falar, tenho um coração muito missionário. Eu volto, deixo minha esposa, deixo minha filha de 6 anos, que o ano que vem vai comigo, sem falta, vai fazer 7 anos agora em janeiro, ela vai comigo. E para mim, assim, eu volto para casa realizado. Eu trago assim, a bagagem que vem é de querer voltar, né? Aproveitar mais ainda a experiência que a gente tem para voltar e fazer mais e mais. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Claro, o objetivo não é estatístico, não é numérico, né? Não é volumetria. A gente, quando faz um projeto desse, você não tem um objetivo de número. Uhum. Mas deve ter algum registro de casas que são visitadas em alguma missão, pessoas que aceitaram Jesus, que foram endereçadas, né? Uhum. Você tem algum número aí dessa última missão, só para poder trazer para a gente, só para a gente ter uma percepção de grandeza, Rodrigo, por favor? Rapaz, eu não tenho o número exato aqui. Exatamente eu não tenho aqui. Mas foram feitos uma média de 900 atendimentos, né? 900. Ao todo. Incluindo visita nas casas, corte de cabelo, atendimento odontológico, esmaltação de unha, médico. Então, uma média de 900 pessoas foram atendidas. Agora, a gente não tem uma contabilidade, por exemplo, das pessoas que estão lá passando e acabam assistindo o culto. Né? Por exemplo, no primeiro dia teve uma galerinha lá da moto, né? Os caras do grau. Uma coisa interessante desses lugares aí é que a lei não é muito rigorosa. Então, os meninos muito novos já estão andando de moto lá. 14 anos de idade, já trabalha, já compra uma motinha, sem capacete, chinelo de dedo e acelera tudo lá, né? Então, quando a gente estava no culto lá, no primeiro dia, no final do culto, quando eu olhei, tinha o quê? Uns 14, mais ou menos, ali, todo com as suas motinhas e assistindo o culto. Né? E conversando e tal. Alguma animosidade vocês encontraram nessa última viagem? Alguma situação adversa que seja interessante aqui, curiosa pra gente trazer? Alguém que não quis, alguém que quis atrapalhar um culto público que vocês estavam fazendo? Sim, olha, atrapalhar o culto público não, mas tem histórias de pessoas que fecham as portas. Tem.
Tem uma irmã Beth, que é a nossa velha de guerra lá, vai em todas as viagens missionárias. A mãe do Rogério, também, que foi no top com a gente no primeiro. Ela contou, fui buscar ela uma hora lá, que ela estava um pouco longe, eu fui com o carro de apoio, peguei ela pra gente ir pra base. Daí ela passou e contando a história, e mostrou pra minha casa. Falou que o cara falou, entrou, tentou conversar, ele abriu a porta, ele ficou tentando, até que uma hora ele falou assim, já volto, e fechou a porta na cara e não voltou mais. Tem pessoas que não querem, né? É que tem pessoas que acham, porque, por exemplo, esse povo, às vezes eles são muito religiosos, né? De todas as formas, todas as doutrinas, católico, evangélico, são muito religiosos. Então eles não querem ouvir outra coisa. Eles acham que vocês querem forçar uma outra religião para eles. Mas não é o intuito não é esse. Então, infelizmente, tem alguns que não aceitam muito e acabam batendo a porta na cara mesmo. Tem muitas pessoas que fazem isso. Nessa eu sei desse episódio, não sei se teve mais. Mas esse marcou porque a irmã Beth me contou como que foi. E depois vocês, quando vocês voltam, vocês têm um mês depois, um tempo depois, uma conversa com o missionário na igreja, ver como está o movimento, se aumentou, se não aumentou? Sim, sim. Ele falou sobre números, né? Tudo que é feito a gente anota. Então, tudo que passa pela triagem. A triagem fica responsável por esses números. Tudo a gente anota e fica uma equipe trabalhando durante o dia, separando o que foi os atendimentos para ter esses números, essa estatística de atendimento, né? Porque é interessante para nós, né? Porque a gente gosta de chegar no lugar e ter muito atendimento para fazer. Agora aconteceu de a gente chegar no lugar e não ter muita gente para atender, porque era uma realidade diferente. O pessoal estava na roça trabalhando, que começa a trabalhar às 6 horas da manhã e ele sai 4 horas da tarde. Então teve atendimentos que a gente atendeu até 8 horas da noite para poder atender essas realidades, né? Então, a gente... Pô, esqueci o que você estava falando. Sobre atendimento? Atendimento dos números, na triagem, isso. Aí ele anota e no último dia a gente entregou para o pastor da igreja esses números. Né? Um bolo assim, eu procurei agora aqui os números que a gente tem aqui, a gente entrega tudo para ele. São fichas com cores diferentes dos atendimentos, a gente entregou na mão dele e falou, tá aqui. Agora você tem um trabalho de campo para fazer. Lição de casa. Uma lição de casa, porque a gente pega tudo, todas as informações. Telefone, endereço, o que precisa, qual a necessidade, se precisa de uma cesta básica. A gente pega tudo. Aí depois entrega na mão do missionário e fala, meu amigo, tá feito agora o trabalho de campo, você pega e vai agora de casa em casa e trabalha em cima. É isso que é feito. Muito bom, muito bom. A gente percebe que não existe uma abordagem única, né? E você muitas vezes precisa ser criativo para alcançar o resultado que você espera, né? Uhum. O que de diferente vocês fazem ali? Teve lá uma gravação, alguém mexendo com fogo? Como que funciona isso daí? Só para poder trazer um pouco mais para ilustrar, porque não é uma receita de bolo, né? Você não chega num ambiente 100% mapeado e controlado. Então você tem que ter criatividade para poder abordar e jogo de cintura para poder lidar com as situações, né? Traz pra gente um pouco de como funciona essa maneira diferente de poder falar de algo que é simples, né, Rodrigo? Bom, você sabe, né? O povo é muito curioso, tanto lá quanto aqui em Curitiba. Se você falar que vai ter uma... Por exemplo, já foram na Ferramentas Gerais comprar uma peça, tem uma pipoquinha lá, é um diferencial. Você vai lá. Eu sempre que eu vou lá, eu fico lá esperando sair a nota para comer uma pipoquinha. Porque eu sei que lá tem uma pipoquinha. Então, o nosso diferencial é falado nas visitas. Então, por exemplo, o do Cuspir Fogo. Eu faço pirofagia, né? Eu fiz um treinamento, né, com outro missionário aí. Ele me ensinou a técnica de cuspir fogo para eu, para mais uns meninos. Porque a gente fazia umas viagens missionárias já antes aí. E aí eu aprendi a técnica. Daí eu agora ensino para uma outra menina da igreja, que ela também me ajuda a cuspir no fogo. Senão é só eu tomando querosene todo dia, é ruim, né? E aí, por exemplo, isso é uma loucura, porque daí o pessoal passa nas casas e fala, à noite vai ter um cara cuspindo fogo. Ah, meu. A cidade se movimenta. O pessoal o quê? Cuspindo fogo. Inclusive teve um episódio que estava tendo culto e o pastor Nildo viu um casal indo embora com a família. Aí o pastor Nildo chegou lá, vocês já estão indo? Espera um pouco, vai ter um rapaz que vai cuspir fogo. Aí o filho, papai, cuspir fogo, quero ficar. Aí já ficaram até o final para o cuspir fogo. Só que assim, não chego só e cuspo fogo, né? Tem uns teatros que é ensaiado, né? A gente faz vários teatros ensaiados pela equipe de teatro, equipe de artes. E aí tem uma parte do teatro que eu vou e cuspo fogo.
né? Que é uma surpresa primeiro, né? Então, teve um episódio lá que eu cuspi de cima da igreja. Tava todo mundo sentado aqui lá embaixo e, de repente, aparece um maluco lá cuspindo fogo, né? Aí o pessoal fica impactado. Aí, no final da apresentação, daí a gente vai e faz algumas cenas, cospe pra cima, cospe pro lado, eu e ela, intercala, daí a menina, né, que tá comigo cuspindo fogo, a Manu, daí a gente faz esse evento, né, essa pirofagia, né, faz esse... Tem que ter pra chamar o movimento da cidade, né? Se você for só mais seco, assim, o pessoal não vê. Que você falou de criatividade, a gente tem que ter criatividade. Tem que ter. Tem até uma das formas de chamar toda a população ali, é bem interessante, que até fiz parte desse momento ali do teatro, onde que uma equipe de teatro vai rodando pelas ruas ali, fazendo uma apresentação, que é um noivo, uma noiva, né, recém-casados que estão discutindo no meio da rua, e porque ele traiu ela, ou ele mentiu para ela, e coisa nesse sentido. É uma peça de teatro e aquela gritaria no meio da rua, e aí vai caminhando. E as pessoas vão saindo para fora para ver o que está acontecendo, o que é essa gritaria ali. O casal, né, a personagem vestida de noiva, e daí o rapaz ali, que supostamente é o marido dela. O pessoal vai saindo e vem a equipe atrás, já abordando. Não, isso aqui é uma peça de teatro, vai ter a continuação dessa peça de teatro, vai ser lá no local tal, no ginásio, no colégio, ou aonde vai ser o nosso ponto de encontro. E o ser humano é curioso, Exatamente. vai querer saber o que aconteceu com a briga, né? E, olha, as pessoas pensam no pessoal que saía nas portas para ver o que estava acontecendo. Foi uma forma, assim, espetacular para poder fazer essa abordagem. E então, se você vê como que é interessante nessas viagens missionárias, às vezes a gente acha que a viagem missionária não agrega tanto, não tem tanta expectativa assim. Para nós, aqui, cidade grande, mais uma cidade interior, 17 mil habitantes, cidade todos pequenos, você vê que é um movimento que chama atenção e às vezes esse simples menininho que foi lá e viu cuspindo fogo, às vezes quer chamar o pai para a igreja e acaba trazendo toda a família, né? Sabe, Robson, eu queria comentar um detalhe muito interessante que aconteceu. Todo momento eu fui lá para poder... A gente de pegar no batente, descarregar caminhão, carregar, para serviço pesado ali. A gente está sempre disposto ali, eu sirvo em várias frentes ali na igreja. Mas quando eu me deparei ali nas visitações, todo momento eu estava assim com... Eu vou dizer que o inimigo sempre estava me acusando ali, falando, olha, cara, você está vindo aí falar de Jesus, um mero pecador, você está aqui, quem é você? E isso aí é uma coisa assim tão interessante que eu acho que deve impedir muitas pessoas de tocarem à frente, sabe, de poder se colocar. Eu fui lá, né, no primeiro momento, dirigi o caminhão, daí falaram, olha, você pode ajudar? Cara, eu estou com o meu coração aberto, me coloque aonde precisar, e ali já me direcionaram. E todo o tempo que eu estava com essas duas senhoras ali rodando, eu fiquei observando ali como elas conduziam, mas momento algum eu tinha pensado em estar à frente, de poder ser o protagonista ali, de falar da palavra de Deus de uma maneira, né, como elas estavam fazendo, aquela abordagem, porque as famílias tão sensíveis, a gente começava a falar, já se emocionavam, e aquilo assim eu falava, pensava comigo, poxa, uma situação muito delicada, né, tem que estar bem preparado, né, tá ali, e eu sempre ali com esses pensamentos. Olha, elas me falaram, você tem que ter ousadia, você tem que ir, deixe Deus trabalhar na tua vida, não deixe o inimigo impedir, não deixe aquilo que te acusa atrapalhar o trabalho de Deus aqui, a obra que está sendo feita. Olha, gente, quando eu menos esperei, eu estava conversando com uma moça que trabalhava no caixa do mercado, um mercado que era o maior daquela região que nós estávamos ali. Então, ele tinha até um certo movimento. E comecei a falar do amor de Cristo, e a moça, inclusive, fui muito gentil com ela ali, falei, olha, eu queria falar para ti, trouxe uma lembrancinha, a gente levava uma lembrancinha, um material para poder deixar também, para o pessoal também poder estudar posteriormente. E eu falei para ela, se chegar cliente, na hora de passar no caixa, eu me afasto aqui, a senhora atende e eu continuo. Não, pode continuar. E comecei a falar. De repente, chegou clientes, tinha uns lá dentro do mercado, ela começou a chamar os funcionários para ouvir. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, né? O que está acontecendo aqui? Quando eu vi, os funcionários estavam ali, ela também. De repente, os clientes começaram... Não, é tudo gente conhecida. Olha, quando eu me deparei, nós estávamos numa grande roda entre funcionários, a equipe, eu ali no meio,
falando do amor de Cristo, clientes junto. Fizemos uma roda dentro do mercado, ali na parte da entrada, girou o caixa inteiro. Várias pessoas, eu acho que nós estávamos umas 12 pessoas, 13 ali mais ou menos. E ali a gente começou a orar, fizemos a profissão de fé. Todos aceitaram Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Gente, isso aí foi incrível, sabe? É algo que eu deixo assim no coração de todas as pessoas. Não deixar que o inimigo atrapalhe aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque eu também fui edificado e muito. Tive momentos especiais onde que ele falou comigo de maneira grandiosa, mas também por intermédio de mim, eu tenho certeza que muitas pessoas também foram alcançadas, né? Amém. Da minha contribuição junto com essa obra espetacular. Que experiência, hein? Estamos chegando finalmente do nosso podcast, né? Poderia esticar mais horas aqui, né? Falar de todas as suas viagens aqui, a gente vai ficar aqui a noite inteira, né? Tem assunto, hein? Tem assunto. Deus continua fazendo, né? Sim. Que bom a gente poder viver isso, né? Deus continua fazendo e a gente tem o privilégio, a oportunidade de fazer parte disso, né? Não só a gente, vocês, né? Primeira experiência do Samir, uma de várias experiências do Rodrigo, mas certamente você que está assistindo aqui, talvez você tenha sido tocado por essas experiências, pelo que foi comentado aqui, e esse é um chamado de todos, né? Então a gente queria pedir para vocês deixarem um recado, convidando essas pessoas a orarem, a se motivarem e participar de alguma forma desse projeto, que é um projeto que, fique claro, você trouxe aqui, né, um projeto conduzido pelo Lindóia, com muita excelência, mas o chamado, efetivamente, ele não é específico de uma ou outra denominação. Isso. Ele é um chamado para todo aquele que tem um coração quebrantado e entende o nosso chamado em Cristo. É o que a gente escuta na montanha, né? Quando a gente vai no top, a gente não é chamado para ir para uma igreja ou outra, a gente é chamado para fazer algo. Então, se vocês puderem deixar o recado, eles estão ouvindo vocês. A câmera ali, ó, Rodrigo, ali, ó, deixa eu chamar para quem quiser fazer uma viagem missionária, nunca teve vontade, isso, igual o Samir falou aí, tem aquele desejo no coração. Bom, é muito importante fazer missões, né? Se você ler o livro de Atos, até o pastor Aquias pregou sobre isso quarta-feira, Timóteo foi alcançado numa da segunda viagem missionária de Paulo. Ele já era discípulo de Paulo, e na segunda passagem de Paulo na cidade de Timóteo, ele aceita o chamado e também vai fazer missões. E ele é um dos propulsores do cristianismo na história do cristianismo mundial. Então, olha como é importante você fazer missões. Então, eu convido você a aceitar esse chamado de fazer missões. Às vezes você acha que precisa largar tudo agora e sair correndo para a Bahia. Não é isso. Mas você pode ser missionário onde você trabalha. Nós precisamos ser intencionais quando se fala de missões. Então eu posso falar de missões no mercado, eu posso falar de missões, eu posso falar de Jesus dentro do Uber, isso é missão. Eu posso falar de Jesus no meu condomínio. Às vezes você é síndico do teu condomínio, né? Você pode aproveitar esse chamado. Tem uma história marcante, só para vocês saberem, entenderem, e eu vou deixar como convite para vocês. Uma das dentistas que foi coordenadora dessa viagem missionária para Ituaçu agora, a Bruna, ela em 2016, ela tinha acho que 14 ou 15 anos, uma coisa assim, ou 16 anos, não lembro, e ela foi auxiliar de um dentista. Ela foi auxiliar, e ali ela sentiu o chamado de fazer odontologia para poder fazer missões. Hoje ela é formada pela Federal, trabalha com odontologia e se dedica, ela é a primeira aí, inclusive ela que coordenou a viagem missionária agora na parte de odontologia. Então você pode usar a tua profissão para fazer missões, para falar de Jesus, né? Em qualquer momento nós temos que estar falando de Jesus. Agora, se você tiver uma oportunidade de aceitar esse desafio, de partir para outro lugar, igual a gente foi agora, vem comigo. Fale comigo, entre em contato aqui com a gente e a gente vai com certeza fazer algo aí para poder você ter essa experiência de viagem missionária. Vamos lá, legal. Samir, você, sua primeira experiência aí, o que você fala para o pessoal em casa? Olha, eu quero deixar uma mensagem para você, irmão. Eu não nasci num lar cristão, então eu fiz a minha caminhada assim, de uma maneira mais à vontade ali, com muitos pecados, com muitas atitudes incorretas, mas eu me converti. Eu me converti, mas o inimigo continua lutando
ele continua ainda me acusando. Todo momento ele falava que eu não era capaz, que eu não deveria estar lá. Em muitas frentes que eu sou envolvido, sempre eu tenho esse inimigo que fica ali, tentando me desestimular. Mas eu convido a você, que você enfrente ele assim como eu tenho enfrentado, tá? E venha para cima. Venha poder falar do amor de Cristo, porque além de você edificar pessoas, você vai estar se edificando também. Porque cada dia que passa, eu estou um nível mais alto. A minha formalidade diária, gente, é de comunhão com Cristo. No meu lar, na minha família, nós todos somos tementes a Cristo Jesus e isso tem nos fortalecido. E o inimigo, cada vez mais distante, com as acusações, com tudo aquilo que vem tentar atrapalhar, tudo aquilo que você tem para oferecer a Cristo Jesus. Seja forte, vem para cima e vamos lá, falar do amor de Cristo para todos os irmãos em fazer o ID, né? A U. Vamos lá, Alisson, nossas considerações finais lá, Alisson, para você. Maravilha. Fica o convite aqui para todos vocês procurarem um projeto missionário ou procurarem a sua igreja e colocarem o coração disposto a fazer a missão. Seja orando, seja abençoando ou participando efetivamente. Amém. Então, se você se sentiu tocado com esse episódio, compartilhe aí com algum amigo seu. Se você tem sentido vontade de ser missionário, fazer missões, aí tem várias oportunidades, tanto na Igreja Batista Lindóia, o Projeto Sorrir, quanto na PIB também, né? E venha, porque a colheita é grande, né? A gente sabe que Deus tem um chamado para todo mundo. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos e fique com Deus.